Ensinos práticos de Jesus para a nossa vida e relembrando os ensinos de Jesus para nós, relembrando os ensinos tão oportunos, os ensinos tão pessoais que o Senhor Jesus ensinou e deixou para nós, para que nós também seguíssemos, para que nós andássemos neles. Ensinos esses que, com o passar do tempo, têm se misturado a uma série de dogmas, a uma série de crendices, a uma série de manias, a uma série de pensamentos humanos, pensamentos menores, pensamentos pequenos, pensamentos às vezes maus, pensamentos que separam e não ajuntam, pensamentos que não trazem graça e cura, mas trazem peso sobre as pessoas. E durante muito tempo, o nome de Deus, a pessoa de Deus, o nome de Jesus, a própria Bíblia Sagrada tem sido usado de forma errada, de forma terrível, de forma muito trágica e danosa, trazendo dano e prejuízo e perda às pessoas. O nome de Deus para muitas pessoas é sinônimo de punição. A palavra tem sido sinônimo de proibição. E o nome de Jesus tem sido aquele que não pode fazer nada pela minha vida. Mas quando nós voltamos os olhos para a palavra, nós vemos que Deus é completamente outro. O Deus da Bíblia é completamente outro, é completamente diferente daquele Deus que as pessoas têm na sua crendice popular, como aquele que criou todas as coisas, abandonou você no mundo, a sua própria sorte, o seu próprio azar, e não se importa com a sua vida, que Jesus não pode fazer nada por você e que a Bíblia é apenas um livro de normas lá do passado e que para hoje, 2020, não serve para nada. Então, quando nós voltamos os olhos para a palavra de Deus, lembrando que a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, nós relembramos os ensinos que são práticos. É para você e para mim, ensinos práticos de Jesus para a nossa vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10, do versículo 1 até o finalzinho, versículo de número 21. João, capítulo 10, do 1 ao 21. Nós vamos ler, num primeiro momento, alguns versículos, e à medida que nós formos caminhando no nosso estudo de hoje, nós vamos ler o resto. Lembrando que você tem toda a liberdade de perguntar, de questionar, de colocar suas dúvidas, colocar suas posições aí nos nossos comentários. Nós vamos crescendo dessa forma. Tenha toda a liberdade, então, de questionar, tá bom? Então vamos lá. João, capítulo de número 10, nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo de número 11. João 10, 1 ao 11. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sob... Mais uma vez. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama a cada uma pelos seus próprios nomes, e as ovelhas vêm, e o pastor as conduz para fora. Depois de fazer isso, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham vida em
abundância. Hoje eu quero conversar com você, quero caminhar com você, estudarmos juntos a respeito de mais um ensino maravilhoso, mais um ensino prático de Jesus para a nossa vida. Hoje nós vamos conversar sobre vida abundante, vida que vale a pena ser vivida. Isso é dessa forma que você pode resumir esse texto, essa parte do texto que nós lemos. O que é a vida e qual é o tipo de vida que Jesus oferece para mim e para você? Uma vida que vale a pena ser vivida. Quando as pessoas dizem, e é muito comum nós ouvirmos hoje, não dá para viver mais. Dessa forma não dá para caminhar, não dá para continuar, não dá para ter esperança, não dá para ter expectativa. Essa é a declaração de inúmeras pessoas quando passam especialmente pelas suas adversidades, e as adversidades, os problemas, as crises que cada um de nós passa, ainda que possam ser crises diferentes, mas todos nós passamos, todas as crises, todas as inquietações da nossa vida, elas geram a indignação, elas geram perplexidade, elas geram desconforto, elas geram tristeza e por fim elas geram a desistência do hoje e do futuro. Por isso que muitas pessoas vivem hoje uma vida e olhando para o reflexo da sua vida dizem: a minha vida não vale a pena. É claro que não vale, porque elas não descobriram ainda qual é o sentido, qual é a importância, quais são suas obrigações e o que o Senhor pode, acima de tudo, fazer por mim e fazer por você. Um teólogo chamado Jürgen Moltmann, ele escreveu sobre isso o seguinte, eu achei extremamente importante, que eu quero compartilhar com você. Se aproximam de Jesus os doentes incuráveis, os possessos, os cegos, os coxos, os surdos, os mortos, enfim, os que vivem no escuro, representando a miséria de toda a humanidade. Em Jesus eles encontram vida, eles saem dos escuros caminhos da humanidade, onde em geral os colocamos, e aparecem porque percebem a vida de Jesus irradiada por sua paixão, por sua dedicação. Nessa paixão pela vida, vê-se a paixão do próprio Deus, o inimigo da morte, que deseja a vida e a liberdade e rejeita a escravidão. E a partir disso nós entendemos essa promessa, essa palavra tão alentadora, tão poderosa e tão particular e tão prática para você e para mim. Eu, Jesus, por que eu vim? Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Eu, Jesus, vim para que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quando nós comparamos e quando nós vemos essa comparação que Jesus ele faz com o curral, com o aprisco, nós vemos exatamente essa situação que o Senhor deseja que nós convivamos. O Senhor deseja que nós estejamos juntos com Ele, juntos com o Senhor, juntos com Deus, que é o nosso bom pastor. Jesus, então, ele se coloca como esse único bom pastor, como esse único que fala conosco, como esse único que tem o poder de dar a sua vida em favor das suas ovelhas. Outras pessoas vieram, outras pessoas deram as suas vidas, mas nenhuma dessas pessoas que anteriormente, antes de Jesus vieram, tiveram o poder de, dando a sua vida, resgatar, salvar, sarar, curar, redimir o seu povo. Portanto, em Jesus nós temos o único e suficiente Deus, Senhor e Salvador, que pode nos dar a vida eterna e juntamente com essa vida eterna, hoje, aqui, de forma prática, me dar uma vida que vale a pena ser vivida. Portanto, uma vida abundante. Repare então a preocupação de Jesus quando ele falava aos seus discípulos. Jesus, ele não tinha como objeto maior, principal, falar da vida eterna, falar do céu, falar da nova terra, falar da nova Jerusalém, falar como que vai ser a glória, como vai ser o céu, o que nós vamos ver lá. Você não vê essa preocupação em Jesus.
porque a missão de Jesus, que foi buscar e salvar os perdidos, ela tinha como missão resgatar a nossa vida por inteiro, resgatar a nossa vida no hoje, no aqui, no agora. Como é e para que é que vale a mensagem de Jesus na segunda-feira de manhã? No que é e para que é que vale a mensagem de Jesus no dia a dia, de segunda a sexta, lá no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, na comunidade? Para que vale eu ter uma vida em abundância? Então, quando nós analisamos, quando nós vemos aí que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, pelo seu povo, nós percebemos algumas marcas, algumas características práticas da vida abundante para nós vivermos, aprendermos e seguirmos. Vamos lá? A primeira marca que nós temos aqui é a vida abundante. Ela é a essência da verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião, ela parte da vida abundante. Mateus capítulo de número 23, verso 4. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo de número 23, verso 4. Vamos lá juntos? Mateus capítulo de número 23, verso de número 4. Mateus 23, 4 diz assim: os religiosos, e Jesus está falando dos escribas, dos fariseus, daqueles religiosos do tempo dele, que não são em nada, em muitos aspectos, diferente de muitas pessoas que se dizem religiosas hoje em dia. No versículo 4 de Mateus 23, Jesus diz assim: eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. Eles colocam fardos pesados demais sobre as suas costas. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Ainda verso 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Essa filactérios e franjas são parte da roupa, da indumentária do judeu dentro da sua religião, dentro do judaísmo. E quanto mais desses filamentos, mais dessas linhas que escorriam pelas suas roupas apareciam, mais eles eram declarados religiosos. Por quê? Como o próprio Jesus falou, eles fazem tudo, fazem muita coisa, mas não para a glória de Deus. Fazem muita coisa para que eles sejam exaltados e glorificados. Então, o objetivo maior, único e final das suas vidas não era a glória do Senhor, mas era a sua própria glória. E o Senhor Jesus os condena dessa forma, dizendo que não, vocês atam fardos pesados para os outros seguirem, mas vocês nem com o dedo querem mexer. O que Jesus está falando, de uma forma muito interessante, é o velho ditado que a gente conhece: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A vida abundante, ela é a essência da verdadeira religião. Veja aí no texto que nós estamos lendo, João capítulo 10, do versículo de número 9 ao versículo de número 10, Jesus disse: eu sou a porta, e o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundante. Portanto, a verdadeira religião, ela é libertadora. A verdadeira religião, ela não nos tolhe a liberdade. A verdadeira religião, ela não caça a nossa liberdade. A verdadeira religião, ela não é impeditiva. Existia, e infelizmente muitos redutos ainda cristãos existem, esse pensamento que o bom crente, o bom homem ou a boa mulher de Deus é aquele que não fuma, não bebe, não joga, ou seja, faz as mesmas coisas que os fariseus faziam no tempo de Jesus. A verdadeira religião é a religião de como as pessoas te veem. Não é dessa forma que o Senhor Jesus nos ensina. A verdadeira religião, a religião que se entrega ao Senhor, é a religião que nos liberta
liberta de nós, dos nossos fardos que nós criamos e nós colocamos sobre os nossos ombros e gera em nós um compromisso com Cristo. Portanto, conforme o texto que a gente leu, conforme a gente vai se aprofundando na vida em abundância, nós percebemos primeiramente que Jesus garante essa vida em abundância. Veja, verso 10, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É isso que Jesus nos afirma. Lá em João capítulo 1, no verso 4, diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Se Jesus é a vida, ele tem o poder, a autoridade e a capacidade de derramar, de nos dar, de ofertar a você e a mim essa vida em abundância. Então, a vida abundante é a essência da verdadeira religião. Por quê? Porque é Jesus que garante. Versículo de número 21 de João, capítulo de número 10. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Essa referência que as pessoas ao redor de Jesus fazem sobre o Senhor, ela é muito interessante e reveladora, porque mostra que Jesus, ele promove vida. Jesus, ele promove vida. Ora, se a vida abundante é a essência da verdadeira religião, Jesus promove essa vida. A verdadeira religião, ela se preocupa com a restauração de tudo o que impede que a vida seja vivida na plenitude das suas possibilidades. Por isso, a pessoa ela só é verdadeiramente livre quando ela tem esse encontro restaurador pessoal com o Senhor Jesus. Aí ela não se torna mais refém dos seus fardos, da religiosidade vazia, da maneira dos homens, da mania dos homens, da crendice popular. Ela se torna livre para seguir apenas o Senhor. Então a vida ela se torna livre, ela se torna plena para todas as suas possibilidades. Aquele discurso que se tem quando as pessoas tentam rejeitar a mensagem do Evangelho, dizendo assim, eu não vou me entregar a Jesus porque eu vou perder minha liberdade. Eu só sou livre de verdade quando eu me entrego a Cristo. Por quê? Porque até o momento que eu não me entreguei a Cristo, eu sou refém, eu sou escravo, eu estou preso a tudo que está à minha volta, a tudo que eu vejo e sinto. Eu, para ser aceito, eu tenho que comer como todos comem, me vestir como todos se vestem, usar o que todos usam, falar como todos falam, agir como todos agem, me marcar como todos se marcam, e assim eu me torno igual a todos. Jesus disse, não, isso não é liberdade, isso é escravidão. Se você tem que deixar de existir para ser aceito, isso não é liberdade, isso é escravidão. Jesus ele faz exatamente o oposto. Jesus nos toma como nós éramos, como nós estamos, e ele vai nos transformando dia a dia. Como Paulo fala, de glória em glória, o Senhor vai trabalhando e transformando a nossa história. A vida abundante ela é a essência da verdadeira religião, porque Jesus se entrega em prol da vida, em favor da vida, em benefício da vida, para que eu e você tenhamos vida. Volte aí para o verso de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual é a marca do bom pastor? Que é Jesus. Ele é o pastor da nossa alma, ele é o pastor da nossa igreja, ele é o pastor da nossa vida, é ele que nos alimenta. Jesus se entrega em prol de cada um de nós, em função, em favor de cada um de nós. Portanto, que a vida abundante é a essência da verdadeira religião, ela se comprova no fato de Jesus haver se entregado lá na cruz do Calvário para nos possibilitar a plenitude e a eternidade na vida. Então, a vida abundante é a essência. A vida abundante é o mais importante. O que é essência? Essência é o mais valioso.
Essência é da onde partem todas as coisas. A essência é o que surge, é a partir dali que tudo surge, que tudo existe. Então a verdadeira religião, que é garantida pelo Senhor, que é garantida por Jesus, que é promovida por Jesus e que existe porque Ele se entregou por mim, é por isso que a minha vida vale a pena ser vivida, porque ela é garantida por aquele que viveu, que morreu e ressuscitou, e que ressuscitou em meu lugar e em seu lugar também. Em muitos momentos Jesus, nesse texto, ele afirma que ele é o bom pastor e que ele dá a sua vida para assegurar, para garantir a vida das suas ovelhas. E a morte de Jesus é o preço mais elevado da nossa vida, e a vida que temos nele é segura, completa e indestrutivelmente. Nem a morte poderá nos afastar do amor de Cristo. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Nem a vida, nem os céus, nem o inferno, nem a morte, nem o homem, nem ninguém. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Por quê? Porque Jesus se entregou em favor da nossa vida, em favor da nossa salvação, em favor da sua vida eterna. Pastor, que garantia eu tenho que, entregando a minha vida a Jesus, quando eu morrer, eu vou para os céus, eu vou para a glória, estarei para sempre na presença do Senhor? Jesus, Ele é a garantia, Ele é o fiel que garante que quando nós partirmos, quando nós morrermos, nós estaremos eternamente na presença gloriosa, transformadora, restauradora e maravilhosa do Senhor nosso Deus. É através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Uma segunda marca a respeito da vida abundante, é que a vida abundante, a vida que vale a pena ser vivida, ela é sempre, em todos os momentos, ameaçada pelas estruturas mortais. Nossa vida abundante, ela é sempre, em todo tempo, ameaçada por uma série de estruturas que são terríveis. E Jesus se defronta com estruturas da morte a todo momento. Quando nós lemos a história de Jesus nos 4 evangelhos, nós vemos que a cada momento as pessoas se articulavam, se uniam e pensavam: como é que nós podemos acabar com essa pessoa? Como é que nós podemos matar Jesus? Como é que nós podemos destruir Jesus? Como é que nós podemos acabar com a sua pregação? Como é que nós podemos tirar o valor? Podemos desarticular, podemos desvalorizar, podemos desautorizar a pregação de Jesus. E é claro que eles nunca encontraram nada em Jesus, porque ele é reto, justo e perfeito. Nunca encontraram uma palavra, uma reação que fosse contrária à santidade, à glória e ao poder do próprio Jesus. Mas estas forças anti-vida continuam vivas hoje em dia. E da mesma forma como perseguiram Jesus, os apóstolos, os discípulos e os crentes no Senhor que viveram antes de nós, continuam hoje, aqui e agora, nos dias que vivemos, continuam essas mesmas forças perseguindo cada um de nós. São as estruturas, são os governos, são as ideologias, são os sistemas que intimidam, que restringem, que cortam, que proíbem, que acabam com a liberdade, que alienam as pessoas, que exploram as pessoas. Essa ameaça à vida, ela exerce e acontece através das estruturas que estão à nossa volta. São essas situações e estruturas que tentam muitas e muitas vezes tirar essa graça e essa vida abundante de sobre nós. A igreja, desde que ela existe, ela é perseguida politicamente, perseguida economicamente, perseguida ideologicamente, perseguida fisicamente. Não houve tempo na igreja cristã, nesses quase 2000 anos de evangelho, que a igreja cristã tivesse um único dia de paz. Talvez
e por graça e glória do Senhor, unicamente pela graça e misericórdia do Senhor, nós, nas nossas regiões, nós vivemos uma certa liberdade. Nós temos uma certa liberdade de ser cristãos, uma certa liberdade de sermos seguidores da palavra, leitores e praticantes da Bíblia, porém, desde que você não contradiga as pessoas, desde que você não seja muito incisivo, enfático na sua fé na palavra, desde que você seja, usando um jargão muito conhecido ultimamente, desde que você seja politicamente correto, não fale sobre alguns determinados temas. Eu, como pastor, não serei perseguido de forma alguma se eu não falar de alguns determinados tipos de pecado, se eu não confrontar alguns tipos de comportamento, se eu, como pastor, não for contra alguns pensamentos, e você também. Pense no seio, no meio da sua família. Se você for sempre a boa pessoa, se você for sempre aquela pessoa do bem, se você for sempre aquela pessoa que nunca acha nenhum comportamento estranho ou errado, se você nunca abrir a sua boca para nada, se você, de preferência, nunca falar de Cristo, nunca falar da Bíblia, nunca falar de pecado, nunca convidar ninguém para ir vir à igreja, nunca der uma Bíblia de presente para ninguém, de preferência que ninguém nunca fique sabendo na sua família ou no seu ambiente de trabalho que você é cristão, que você é crente, que você é seguidor de Jesus. Se tudo isso acontecer, você não terá muitos problemas. Agora, se você for um crente verdadeiro, um crente que nada contra a maré, um crente que vive a estrutura do reino de Jesus, um crente que ama a palavra, aí sim nós teremos muitos e sérios problemas. A história mostra isso. Aqui nós vivemos essa falsa liberdade. Porém, alguns temas já são difíceis, espinhosos e podem custar multas e cadeia no nosso país. Mas vivemos ainda uma liberdade. Vivemos ainda um tempo bom, mas em alguns países próximos ao Brasil, a liberdade de culto tem sido cada vez mais tolhida, cada vez mais esmagada, esmiuçada e diminuída. E em alguns países mais longes do nosso, aí sim, a liberdade religiosa é completamente anulada. Você não pode viver, não pode seguir, não pode pregar, não pode falar a respeito de Jesus, Jesus o Senhor. Portanto, a vida abundante, ela é ameaçada sim por essas estruturas mortais que têm como interesse matar a nossa alma, matar o nosso pensamento, matar a nossa fé, matar a nossa expectativa, esperança e, por fim, em momentos de mais rudeza e crueldade, matar até as pessoas. Portanto, se nós sabemos que temos ameaças ao nosso redor, nós temos que aprender algumas coisas. Primeiro, tenha cautela. Se a vida abundante é ameaçada por estruturas mortais, isto exige de nós cautela, exige de nós alguns cuidados, exige de nós algumas situações que nós devemos ter, acima de tudo, sabedoria. Do verso 5 ao verso 8, Jesus fala sobre isso. Jesus, no verso de número 7, fala assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Por que as ovelhas não deram ouvidos? Elas ouviram. Não é que não foi falado nada. Não é que os estranhos não vieram, não é que os ensinos falsos não vieram, não é que a palavra de Deus não fora deturpada, não é que outras pessoas não tentaram levar vantagem sobre o povo de Deus, não. Mas as ovelhas do Senhor pararam, escutaram tudo aquilo e não lhes deram ouvido, não deram atenção. O grande problema é que a gente para e dá atenção a muito papo furado aí em nome de Deus, prometendo e crendo em promessas que Deus não fez, crendo em ensinos que a Bíblia não ensina,
crendo em palavras que Deus não falou, crendo em ensinos de Jesus que Jesus nunca falou. Portanto, as ovelhas de Jesus, elas se caracterizam não porque elas não são bombardeadas por essas ameaças. Não liga a televisão e tem alguém lá vendendo um tijolinho do muro de Jerusalém, vendendo sabão ungido, vendendo a água do Rio Jordão, vendendo fita dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e toda essa coisa, esse misticismo, essa mandinga, isso tudo nos assedia, porque é muito. Já pensou como seria bom se você está doente, talvez esteja doente aí na sua casa, ou alguém de sua família, e aqui, um copo d'água, e eu falo assim, coloque o teu copo d'água aí na frente do seu celular, do seu computador, enfim, coloque aí o copo com água, que depois no final do culto eu vou orar, e aí você vai beber essa água e vai ser curado. Seria muito bacana, muito bom, mas eu não posso prometer isso para você por uma única razão. Sabe qual é? Jesus nunca ensinou isso. Se Jesus não ensinou, por que eu vou fazer? Eu não posso. Está entendendo? Então nós somos bombardeados com esses inimigos terríveis e mortais, porque às vezes a gente acha que o grande inimigo da nossa alma é um grupo radical que pode entrar numa igreja e matar todo mundo que está dentro da igreja, mas o diabo ele é muito astuto. E como o próprio Jesus falou, ele veio para roubar, matar e destruir. E o diabo, o maior poder que ele tem não é de destruir de fora para dentro, é de dentro para fora, porque ele vai mandando para nós esses ensinos falsos, sorrateiros, arrasteiros, sutis, e você vai aos poucos se moldando, aceitando e crendo, porque você está mais perto desse tipo de palavra do que do bom pastor. Jesus disse: o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, mas as minhas ovelhas não deram ouvidos ao ladrão que vem para fazer isso. Por quê? Porque elas seguem a voz do bom pastor. Onde nós ouvimos a voz do bom pastor? Na palavra. Se eu fecho a palavra, se eu não ouço a palavra, se eu não me interesso pela palavra, eu não ouço o bom pastor, e se eu não ouvir o bom pastor, eu vou ouvir qualquer coisa que me falarem. E pior, não vou só ouvir, vou seguir. Portanto, Jesus ele ensina que isso exige de nós cautela, cuidado para que a gente não seja engabelado, enrolado, enteiado como um bicho que cai numa teia de aranha. Exige de nós cautela, exige também confrontação. Confrontar. Deixa eu ler algo para você. A religião que professamos e pregamos, ela é centralizada no Cristo vivo e deve necessariamente revelar compromisso com a vida. Uma vida cuja plenitude não pode ser transferida e adiada para o além, para depois que a gente morrer, para o céu. Não. Mas deve começar a ser experimentada aqui, desde já. A verdadeira religião tem a função essencial, mais importante, de promover a vida e vida abundante, buscando realizar historicamente os ensinos do reino. Ora, os ensinos do reino, eles não são para o céu, eles são para a terra, para o aqui e para o agora. A oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso não é para ser falada lá no céu, é para ser falada aqui. Hoje, aqui, agora, na minha casa, na sua casa, nesse mundo conturbado, perplexo e maligno que nós vivemos, dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, através de mim, através da minha vida, através do meu comportamento, através dessa vida abundante que o Senhor tem como proposta para mim, e eu recebo e tentarei com toda a minha força, confiadamente no Senhor, seguir até o fim. Então, a vida abundante que é ameaçada pelas essas estruturas mortais que nos cercam dia após dia, devem ser
confrontadas. É preciso que o povo de Deus desenvolva hoje, aqui, agora, neste momento, uma conduta de confrontação a tudo aquilo que compromete a sua vida abundante e aquilo que o Senhor tem ensinado. O grande problema da igreja é que a igreja tem passado esses séculos em muitos lugares de forma desapercebida. Faça esse exercício com você e responda aí para o seu coração, para a sua intimidade, Quantas pessoas da sua rua, quantos vizinhos da sua rua, quantos familiares, quantos colegas de trabalho, quantos colegas da escola ou da faculdade sabe que você é crente em Jesus, é cristão, é presbiteriano, ou enfim, é cristão? Quantos sabem de verdade? Não só porque você falou, mas porque você falou e as pessoas veem hoje, no seu dia a dia, que isso realmente é assim. A gente tem visto o nome cristão, o nome evangélico sendo jogado na lata de lixo da história. Dia a dia nós vemos pessoas envolvidas diretamente com lideranças de igreja se envolvendo nos mais torpes, terríveis e malignos planos. Nós vemos mais falar-se da igreja cristã, seja ela evangélica, católica, enfim, da igreja cristã nas páginas policiais do que na boca das pessoas dizendo: puxa vida, como essa gente é gente de Deus. A gente tem visto pastor preso, pastora presa por crimes hediondos e terríveis, padres presos por fazer parte, por ser líder de uma quadrilha. É inimaginável isso. Pastores, pastoras, missionários, missionárias, padres, todos juntos nas páginas policiais. Por quê? Porque a igreja deixou de ser igreja. A vida abundante, ela é ameaçada por essas estruturas que tentam corromper, tentam amordaçar, tentam apodrecer a nossa fé no Senhor e o nosso testemunho. Nós devemos dizer não a isso. Esse é o nosso maior e mais doloroso desafio. Sermos sal, sermos luz e sermos verdadeiramente homens e mulheres de Deus. As ovelhas, elas precisam ter esse profundo conhecimento do pastor, porque essas são as duas marcas que nós devemos ter. Primeiro, nós temos que conhecer quem é o nosso bom pastor, que é Jesus. E em segundo lugar, nós temos que nos submeter a Ele, obedecer a Ele. Mas ora, como é que eu vou obedecer Jesus se eu não sei nada do que Ele ensina? Se eu não conheço a sua palavra, se eu não conheço a sua vontade, se eu não conheço o que Ele não gosta. Por isso, afunila tudo numa coisa só. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade. E a verdade, que é o Senhor e sua palavra, nos libertará. Por isso, queridos, em nome de Jesus, estar com Jesus é ser livre e é experimentar esse alívio, é descansar, é viver. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, lá em João capítulo 15, verso 5. Sem mim, sem eu, Jesus, você não pode fazer nada. Ah, pastor, eu tenho lutado. Deus sabe como eu tenho lutado. Sozinho. Sem mim, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, nada de bom, nada de durável, nada que vale a pena, nada que traga alegria, nada que realmente resolva, nada que realmente decida. Vai ser muito suor e pouco fruto, porque quando eu faço, só eu faço. Quando eu oro, Deus faz. Esse é o grande mistério que as pessoas ficam buscando e ficam perguntando: como é que eu faço para as coisas acontecerem na minha vida, pastor? Você crê em Deus? Creio. Você creu em Jesus Cristo? Creu. Você entregou sua vida ao Senhor? Você confia no Senhor? Você busca Deus em oração? Você busca ter uma vida bonita diante de Deus? Ouvindo a palavra, conhecendo Jesus, se submetendo e obedecendo a palavra? Acho que não. Então comece por aí. Lendo a palavra, conhecendo Jesus e obedecendo o que Jesus fala a você. E por fim, a vida abundante também ela é confirmada. Ela é confirmada por evidências.
Ela é confirmada por sinais, por marcas que são óbvias, que são indiscutíveis, que são inquestionáveis, que são inegáveis na nossa vida. Nós temos marcas que devem ser inegáveis na nossa vida, que devem ser óbvias, claras na nossa vida. As pessoas vão olhar para nós e vão olhando para nós, vão dizer, essa pessoa ela é crente em Jesus. Não é porque nós temos um cabelão, não é porque nós temos brinco ou não temos brinco, porque andamos de terno ou não andamos de terno, porque as mulheres andam de vestido ou não andam de vestido. Não é nada disso. Isso é uso, costume, não está nem certo nem errado, é uso e costume. É costume apenas. Não é doutrina, porque lembre-se o seguinte, doutrina é tudo o que está na palavra. Doutrina é o que Deus ensina. Doutrina é o que Jesus fala. O usar isto ou aquilo, ou não usar isto ou aquilo, não é doutrina. É uso e costume humano. É a maneira como a gente se sente melhor. É a maneira como a gente se sente bem. Mas não é nem mais certo, nem mais errado, nem mais santo, nem menos santo do que outra pessoa. Ah, pastor, mas o certo não é orar de joelho? Se você pode orar de joelho, ore. Mas é aqueles que estão acamados e não podem orar de joelho? Deus não vai ouvir-lhes a oração? Ah, o certo, pastor, é orar em pé. Mas é aqueles que não podem ficar em pé porque são cadeirantes. Quer dizer que porque você não pode ficar em pé, Deus não vai ouvir sua oração? Está entendendo? Toda vez que nós colocamos usos e costumes na frente da demonstração bíblica da vontade do Senhor, nós dificultamos e nós fazemos como os fariseus do tempo de Jesus. Eles colocam fardos muito pesados sobre os seus ombros que eles mesmos não estão dispostos a levar e a carregar, mas o povo tem que carregar. Jesus não fez isso. A vida abundante, a vida que vale a pena ser vivida, ela é confirmada, ela tem marcas, tem sinais que são óbvios em nós. A gente faz. E outra coisa, aquilo que é óbvio, aquilo que é indiscutível, que é inegável, sinais que são nossas marcas, nossa marca registrada, a gente não precisa discutir, não precisa fazer esforço. Não precisa fazer esforço. Você olha alguma marca aí famosa, qualquer marca no mercado, você fala, eu vou no mercado para comprar tal coisa. Você tem lá um sem número de produtos, mas você vai com a mão diretamente naquele. Por quê? Porque você conhece bem a marca daquilo que você deseja, é tão claro e tão conhecido que você não tem dúvidas. Mesmo no meio de tantas outras que aparentemente são a mesma coisa. Se a gente faz isso com coisas, é a mesma maneira como nós devemos ser. É a mesma maneira que as pessoas nos veem. Da mesma maneira como as pessoas veem coisas para pegar e comprar, é a maneira como as pessoas veem você e a mim. Ela tem que olhar para mim e ver algo diferente. Mesmo que ela não saiba o que é. Mesmo que ela não saiba explicar. Porque os filhos de Deus sabem o que Deus é. Aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não conhecem a verdadeira graça e glória de uma vida abundante que é na presença do Senhor, elas vão ficar inquietas, vão ficar curiosas e elas vão querer saber. Portanto, nós devemos ter algumas marcas óbvias, claras na nossa vida, na nossa história, em nome de Jesus. Primeiro, nós temos que como marca, como a primeira evidência que confirmam o valor dessa vida abundante de Jesus, é a promoção de uma libertação total. A primeira marca da vida abundante de Jesus, por mim e por você, é que Jesus nos deu uma libertação plena, uma libertação completa. Vida implica necessariamente em liberdade. Um dos homens que geraram alguns pensamentos dos mais valiosos para a história humana foi o ex-presidente americano Thomas Jefferson. E numa das suas frases no seu diário ele diz assim: o Deus que nos deu a vida deu-nos a liberdade ao mesmo tempo.
a vida, ela é sinônimo de liberdade. Quando nós conhecemos a liberdade, nós somos livres. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? O Senhor e sua palavra. Portanto, Jesus promove, Jesus nos dá, Jesus financia, Ele banca uma vida para nós. Ele banca a liberdade plena na nossa história. Que tipo de libertação que Jesus nos dá? Liberdade física. Lá em Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24, o texto diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A libertação do corpo é vista por Jesus como uma necessidade humana básica. Ah, pastor, mas não é todo mundo que é curado. É claro que não. Mas ninguém sai da presença de Jesus da mesma forma como chegou. Quantas pessoas que você conhece, talvez você, para a glória de Deus, seja um testemunho assim, da cura física. Jesus tocou em você e curou você. Jesus curou você. Jesus nos cura fisicamente. Jesus nos cura emocionalmente. Jesus nos cura financeiramente. Vou dar um exemplo só. Uma pessoa que era viciada em qualquer coisa, em bebida, em álcool, em jogo, enfim, qualquer vício. Essa pessoa, ela era psicologicamente doente, emocionalmente doente, financeiramente doente, relacionalmente doente. Ela era doente em todas as esferas da sua vida. Ela era doente inteiramente. Aí Jesus, num ponto da história dessa pessoa, a resgata, a busca e a salva. Essa pessoa, ela é curada espiritualmente, relacionalmente, psicologicamente, financeiramente, porque o dinheiro que ia para a bebida, para o jogo, para qualquer vício, para a aposta, esse dinheiro agora vai para a sua vida, volta para dentro da sua família, e o Senhor resgata a integridade, Jesus resgata a dignidade da sua vida e da sua família. Portanto, ninguém sai do encontro de Jesus da mesma forma, nós somos todos transformados. Portanto, Jesus nos dá uma libertação completa, a libertação física, libertação ideológica. Tem sido falado muito ultimamente a respeito de ideologias, a respeito de pensamentos, este ou aquele. Jesus nos liberta de pensamentos e de ideologias. Por quê? Jesus questionou a tradição preservada pelos líderes judaicos e impostas ao povo como um jugo pesado. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo também advertiu quanto ao perigo das ideologias que subjugavam, que prendiam, que escravizavam as pessoas. Nós fomos verdadeiramente e completamente libertos em Jesus. Por isso que nós temos uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso nós temos uma vida abundante. Não foi para voltarmos à escravidão. Não foi para trocar uma escravidão por outra, um jugo por outro, uma dominação por outra. Portanto, qualquer ideologia, voltando, qualquer ídolo, qualquer uso, qualquer costume, qualquer pensamento que de forma mentirosa não está baseado na palavra, é uma ideologia, é um pensamento humano que nos escraviza. Deus não nos escraviza em Jesus, pelo contrário, Ele nos liberta. A nossa vida agora tem sentido, tem gosto, tem cor. Jesus nos liberta e promove em nós o nosso bem-estar social. O senhorio de Jesus faz bem a nós. Veja lá, dos versículos 14 ao versículo 16, nós vemos que debaixo do senhorio de Cristo, o quadro da morte, da destruição é transformado, é revertido em um cenário de harmonia. E nós vemos Jesus, do versículo 14 ao 16, veja aí na palavra, e nós vemos Jesus conduzindo as ovelhas, porque elas ouvem a sua voz, a um só rebanho, a um só pastor, a um ambiente de companheirismo, de harmonia, porque a presença de Jesus significa paz na terra. O cântico de Maria, lá em Lucas capítulo 2, fala exatamente isso. A presença do Deus conosco, a presença de Jesus, o Deus conosco, Deus Emanuel, traria paz
entre os homens. É Ele mesmo quem garante isso, lá em João 14, 27. Vamos ler João 14, 27? Jesus falando para o seu coração nessa hora, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe, não se perturbe, não chacoalhe, não deixe que seu coração seja chacoalhado pelas situações, nem se atemorize. Não se atemorize, não deixe que seu coração seja chacoalhado pelas situações, por pior que elas sejam, porque elas o são agora e não eternamente. Onde Jesus fala isso? Versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, eu volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Senhor, Ele veio, o Senhor nos ensinou e o Senhor deixou para nós a principal das bênçãos, que é a vida abundante, que é a vida que vale a pena ser vivida. Jesus antecipa o hoje, agora, na minha vida e na sua história, a realidade do reino dos céus. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram, e tudo se fez novo, eternamente. Sabe onde que essa eternidade começa? Começa no momento que o Senhor Jesus entrega, oferece para você e para mim essa vida abundante. Eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida. Se a sua vida, você analisando ela friamente aqui agora, hoje, neste momento aí sentado na sua casa, a sua vida não tem valido a pena em algum aspecto, é o momento não de acabar com a vida, não de desistir dela, é o momento de reavaliar. Será que eu tenho, sim, ouvido o Senhor e obedecido e seguido o Senhor, ou eu sou um baita de um conhecedor, mas não um praticante? Nós temos que conhecer a palavra profundamente, particularmente.